Olá, amigos, internautas, amados irmãos na fé, no Mashiach. Shalom para todos vocês. Com muito prazer estamos aqui para mais um programa Café com Orochi. Hoje eu vou estar sozinho aqui, apesar de que muitas vezes eu acho que se a gente raciocinar bem, imagine vocês, eu tenho 1h30 para falar com vocês. Se eu divido isso com 2 ou 3, eu passo a ter meia hora só. Então o ideal é, no máximo, 2 pessoas, e se for uma, eu quero interagir mais com vocês aqui. Eu quero agradecer a todos os que já estão aqui conectados conosco, aqui no chat do programa Café com Orochi. E vamos hoje, então, inicialmente, tratar de assuntos importantes. Eu quero começar com vocês com um versículo que está em Hebreus capítulo 12. Vamos dar uma olhada. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é isso? O que significa? Santificação. Nós, à luz do conhecimento judaico, em praticamente todas as bênçãos que fazemos, nós dizemos, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos. Então nós entendemos que a santificação, ela ocorre através da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Então tem muita gente que fala, você faz isso para se salvar, que pensa assim, né? Você guarda o sábado para se salvar, você pratica a circuncisão para se salvar. Olha, nada disto é para nos salvarmos. Tudo que nós fazemos em obediência a Deus deve ser entendido como fruto do Espírito, como fruto da nossa vida, como fruto da vida de alguém que tem o Ruach, o Espírito Santo. E não é feito para salvação, é decorrente da nossa salvação, decorre do fato de nós sermos salvos. Então esse é o fruto. O fruto do nosso trabalho deve ser a santificação, a obediência a Deus. De acordo com o escritor aqui de Hebreus, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Uma coisa que eu quero focar com vocês também hoje é sobre a confiança em si mesmo. Esse é um problema que nós, humanos, temos. Nós confiamos muito em nós mesmos. E aí, qual é a consequência disso? Nós achamos que Deus é um Deus complacente, Ele mas complacente no sentido que Ele vai me entender. A maioria das pessoas pensa assim, Deus vai me entender. Há alguns dias atrás eu vi no chat alguém falando que não podia guardar o Shabat, ou num grupo de WhatsApp, que ele não podia guardar o Shabat, que lá na cidade dele não tinha emprego que guardasse o Shabat. Então alguém falou para ele, rapaz, vai vender fruta na rua, vai vender coisa no sinaleiro, mas não trabalha no Shabat. Então o próprio Yeshua, ele falou que os gentios, eles se preocupam com as coisas do dia a dia, com o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. E Yeshua disse o quê? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós não devemos ser como gentios, como aqueles que não conhecem, como aqueles que não servem a Deus. Porque Ele
sabe tudo que nós precisamos. Não deve ser a nossa preocupação. Então, qual deve ser a nossa preocupação? Fazer a vontade de Deus. Não importa. Não tem serviço na minha cidade, eu vou vender banana, vou vender peixe, né? Nós temos, na nossa história de vida, nós temos uma experiência disso, fomos vender peixe na rua. Deixamos a engenharia da empresa, onde a gente trabalhava na engenharia, na técnica da empresa, e fomos vender peixe, porque perdemos o emprego. Apareceram empregos para trabalhar no Shabat? Olha, apareceram sim. Empregos para trabalhar no Shabat. Em Campinas eu tive uma oferta de emprego. E a pessoa disse, é só o senhor trabalhar no sábado que a vaga é sua. Em Pindamonhangaba, numa poderosa empresa daquela época, chamada Vilares, também eu consegui um emprego. Mas eu tinha que trabalhar sábado. Eu falei, não. Então, fui trabalhar em subempregos e até mesmo vender coisas na rua, porque eu não queria desobedecer a Deus. Na minha trajetória, eu vejo muitas pessoas, hoje está na moda hoje, o feminicídio, marido matar a mulher. E o motivo é o seguinte, ele não suportava a ideia de que aquela mulher não o amava mais. Parece até que só tem uma mulher no mundo, né? Então, eu amo aquela mulher, e se ela não me ama, eu tenho que me rastejar diante dela, eu tenho que me ajoelhar diante dessa mulher, ou então, por fim, matá-la, porque ela não pode ser de mais ninguém. Isso é um absurdo, não é? Então, a gente tem que aprender a rejeitar tudo por amor ao Senhor. Até um casamento, se for o caso. Até uma pessoa que a gente ama, que a gente gostaria de viver, mas que muitas vezes não nos ama. Ou que muitas vezes não quer servir a Deus, ou que muitas vezes é um impedimento para nós servirmos a Deus. Eu tenho que perder uma oportunidade de emprego ou me qualificar como um gentil, que é atrás dessas coisas que os gentios andam. Do que havemos de comer, do que havemos de vestir e coisas do gênero. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem, é incondicional. A nossa obediência a Deus tem que ser incondicional. Tem que estar acima de tudo. Como diz o presidente Bolsonaro, né? Vamos orar por ele, né? Que Deus tem que estar acima de tudo. Acima de todas as coisas. Não importa se eu vou passar dificuldade. Na minha trajetória, eu nasci numa cidade paulista do Vale do Paraíba, chamada Cruzeiro. Vivi lá até 1975. Depois fui embora. Fui para outras cidades. Fui para Pindamonhangaba. E, em 1990, para Curitiba, onde estou hoje. Tive a oportunidade também de passar 2 anos em Orlando, nos Estados Unidos. A passeio? Não. Nunca fui num parque temático de Orlando. Nunca fui. Não fui lá com outros objetivos. Fui com a minha esposa, passamos muitas dificuldades, mas conseguimos muita coisa também. Se Deus quiser, hoje não foi possível, não deu tempo de preparar, mas no próximo programa eu quero mostrar para vocês algumas fotografias de um artigo que eu estou escrevendo que se chama Construindo Relacionamentos. E relacionamentos
que eram específicos à minha pessoa, à minha idade, à minha experiência, ao meu conhecimento. Porque tem coisa, eu me lembro quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, eu morava nessa cidade de Cruzeiro e eu congregava num lugarejo chamado Embaú, talvez alguém até se lembre desse lugar. E eu estava meio que na direção daquela congregação. E eu precisei conversar com uma senhora de idade, uma senhora de uns 60 anos de idade, uma senhora que estava tendo uns problemas. E havia alguns problemas de ordem, assim, pessoal dela, de casamento, essas coisas. E fui conversar com aquela senhora. Eu tinha cerca de 20 anos. E ela falou para mim assim: você é um menino, você vem conversar esses assuntos comigo? Esses assuntos não é para você conversar com uma pessoa da minha idade. E eu já tinha pensado nisso antes, quando eu fui falar com ela. Será que ela não vai ficar chateada porque eu sou jovem? E ela ficou. E eu entendi aquela mulher. Então tem coisas que não é para mim, tem coisa que é para um senhor de 90 anos. Ele está mais qualificado que eu. Então, nesse tempo, esses 2 anos que nós passamos nos Estados Unidos, o que nos valeu muito foi esses anos de estrada, de vivência. Primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos foi em 1981. Fiquei conhecendo pessoas. E conheço pessoas até hoje nos Estados Unidos que hoje estão com a minha idade e que eu posso chegar nessas pessoas e levar até chuvar para elas, porque elas vão me ouvir. Então, quer dizer, há coisas que são inerentes à experiência. Quando Deus manda Moisés escolher homens ali, ele falou homens capazes, homens experientes. Tem coisa que vai exigir experiência, vai exigir tudo isso. E eu quero mostrar, se Deus permitir, no programa Café Conosco da semana que vem, um pouco do que fizemos nesses últimos anos, e especialmente nesses 2 anos que passamos nos Estados Unidos. Se Deus permitir, estaremos na Namíbia, na África, onde teremos um encontro com líderes congregacionais, agora em março, líderes de vários segmentos e que estão interessados no processo de Techuvá. Essa semana que vem, se Deus quiser, a gente vai mostrar para vocês aí, não percam, vocês vão ver alguns desses contatos, desses relacionamentos que, graças a essa experiência, a esses anos de vivência, me foi possível conseguir fazer e que certamente, no momento oportuno, darão os seus frutos. Voltando então aqui ao texto que nós estávamos lendo, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu falava também que muitas vezes a pessoa acha que Deus vai entender ele. Ele não está obedecendo a Deus e Deus vai entender. Deus vai me entender. Olha, quando Deus determina uma coisa na sua palavra e a gente faz de outra maneira, nós não podemos pensar que Deus vai nos entender. Porque se fosse assim, não haveria Torá. Porque cada pessoa iria entender de uma maneira. Eu não posso guardar Shabat porque não tem trabalho na minha cidade. Eu tenho que comer carne que não é kosher porque na minha cidade não tem.
abate kosher, então eu vou comer carne treif ou carne impura, porque na minha cidade não tem abate treif, abate kosher. Mas na sua cidade tem ovos, na sua cidade tem peixe, porque é muito mais fácil comer um peixe onde não tem comida kosher. Mas a gente quer, se Deus fosse olhar para cada um de nós e fazer concessões particulares, bom, eu não posso obedecer esse preceito, mas Deus vai me entender. Eu não posso guardar aquele outro preceito, Deus vai me entender. Nós muitas vezes estamos, eu costumo dizer, grudados no lugar que a gente nasceu, colados ali. Não podemos sair dali. Nosso pai Abraão saiu da onde ele estava, foi para um lugar que Deus determinou, que ele nem sabia onde era, em obediência a Deus. Se nós quisermos obedecer a Deus, nós obedecemos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo visualizar aqui os contatos e a gente volta no nosso tema, tá? Bento Rebento. Gostei, hein? Leia Pereira, Virgínia, de Mogi das Cruzes. Se Deus quiser, em breve, eu vou pedir para o nosso técnico colocar aí meu telefone na tela para vocês aí de São Paulo fazerem contato, porque a qualquer momento, se Deus permitir, nós vamos reabrir o nosso trabalho em São Paulo, né? Essa senhora de Mogi das Cruzes, né? E a Virgínia. Quem sabe em breve nós vamos poder ter alguma coisa em São Paulo. O Tássio Lima, de Valença, Bahia, né? Ednilson Lopes, São Paulo também. Ivaneide, obrigado aí pelas saudações, né? São Carlos, São Paulo. Juliano, daqui de Curitiba, meu amigo Juliano. Daniel Diniz, ele não diz de onde é, né? Azenir, lá de São Francisco do Sul, né? É de São Francisco? Ela pôs Palhoça, tudo bem, deve ser. Raquel Gonzaga, de Mairiporã, São Paulo, mais aí uma cidade da grande São Paulo. Natanael Ferreira, Clésio Garcia, obrigado aí o Clésio. Parece que o Clésio é de Campinas, né, Clésio? Então faça contato conosco aí. Eu perguntei de você para o pessoal de Campinas, eles não se lembram de você, né? O meu querido amigo Roxo, falando de Boston, dos Estados Unidos, ou ali da região mais próxima de Boston, dos Estados Unidos. Se Deus quiser, em abril, eu quero estar aí com você, devo uma visita aí, quero estar aí participando com você, não é? Mona Lisa Gosdovich, Shalom, o Raziel, lá de Belo Horizonte, a esposa, né? A Litsa, Shalom, Jacinto Abade, de Osasco, olha aí, Osasco, região de São Paulo. Fica atento aí, viu? A nos acompanhando. Eu não sei se o Alisson colocou meu contato aí, Alisson. Coloca aí o meu WhatsApp, para o pessoal anotar e fazer contato comigo, tá? Coloca aí. Se não tiver, eu passo, né? 99701-1932, né? 41 DDD. Marco Martim, de Santo André, São Paulo, também região da Grande São Paulo. Olha, eu tive informações que nós temos cerca de 30 pessoas em São Paulo esperando que a gente abra o trabalho ali em São Paulo, né? Talvez esses aqui até já sejam mais além dos 30, né? A Maria Eliane, de Aracaju, Matilde, né? Essa Matilde, será que é Matilde de Curitiba? Não sei. Nelson Gomes, Shalom para o Nelson. Vanderlei dos Santos, Juara, Mato Grosso, me lembro muito aí.
Nunca fui em Juara, mas lembro muito. Raniel Benalberto, vamos ver aí. Maria Soares, da onde que é a Maria Soares? Não sei, né? Lucelena, de Rodeiro, Minas Gerais, uma das nossas pioneiras em Minas Gerais. Que prazer tê-la aqui conosco, né? Eu estive na casa dela, lá em Minas Gerais, né? Dameres Leon, de Anchieta, Espírito Santo. Tá aí, né? Raquel Valentina, de Angola. Ô, Raquel, que bênção, né? Nós vamos estar em Namíbia e queremos nos encontrar aí com os líderes de Angola. Se Deus quiser, a gente vai poder se encontrar com os nossos líderes aí de Angola. Mas que satisfação, não é? Ter uma pessoa aqui de Angola. Israel Ben Yosef, a mensagem foi retratada. Bom, aí já é com a nossa técnica. A Virgínia, deixa eu ver. SAL Rastreadores, Foz do Iguaçu. Shalom, meu amado. Israel Ben Yosef, de Maceió, não é? E vai por aí, Erivaldo. Gonçalo Souza. Gonçalo Souza, é da onde o Gonçalo? De Brasília, Gonçalo. Que maravilha, né? Que bom. De Brasília aqui em contato conosco, né? Nós também temos gente aí em Brasília. Saudação da Mishpará dele, da família dele, né? Mosqueiro Pará, Leandro Gomes, Raquel Gonzaga. Diz que garante culto religioso no sábado. Bom, culto sim. Tem lei que vai garantir, se Deus quiser, mais liberdade para os nossos estudantes, né? Que não pode estudar no Shabat, né? Já existem essas leis. O Menache com a família, né? Olha quanta gente aqui. Eu vou ficar o programa inteiro. Ih, fugiu aqui da tela. Vamos ver aqui. Vamos ver. Gente, acontece o seguinte, que eu estou aqui tentando, vamos ver se eu consigo aqui, começar do fim para frente agora. Edmilson, de São Paulo, Zona Leste. Olha, Edmilson, fica atento aí, hein? Em breve vamos reabrir São Paulo. Itaquaquecetuba. Conheça Itaquaquecetuba, viu? Maria Soares, vamos programar para a gente se reunir em São Paulo logo, né? Se Deus quiser. Piranguçu, Minas Gerais, Paulo Cardoso, né? Orochi Malahi está aqui também conosco, obrigado, né? O Alexandre Pio de Santos. Viu? Eu não sei aí, de repente o pessoal faz alguma pergunta atravessada, e como ela está sendo cortada, ela está sendo excluída, eu não sei às vezes do que se trata. Então manda para mim aí alguma informação dessas mensagens, porque de repente eu posso contestar aqui, né? Antônio Turmina, de Ariquemes, Rondônia, e por aí vai, né? Muito obrigado a todos vocês. Wendel Silva, em abril estarei de férias, gostaria muito de conhecer a Sina. Seja bem-vindo, Wendel. Gente, vamos voltar então aqui no nosso tema. Olha, nós estávamos falando da obediência, da santificação, né? E que Deus não vai fazer concessão para A ou B quando Ele fala com respeito aos seus mandamentos. Ele não vai fazer concessão de A ou B. Antes, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Não é questão que vocês tá vendendo coisa, mas vocês saberem que tem um calendáriozinho de mesa, tem poucos. A gente fez aí uns 50 só, acredito eu, hein? Calendáriozinho de mesa, calendário judaico com as datas festivas, né? Hoje, por exemplo, dia 10 é dia 5 de Adar, do mês 1, né? 5 de Adar, está aqui no nosso calendário judaico 5.779. Como adquirir?
tem que fazer contato com Curitiba aí, com a nossa secretária Deise, e ela vai dizer para vocês mais detalhes. E uma coisa também que eu trouxe até para mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui, ó, é uma estrelinha de Davi, ó. Não sei se dá para ver aí, uma estrelinha, tá? Que você pode colar no seu carro. Ela é daquele mesmo material cromado que tem no carro atrás. Então ela é muito linda. Para quê? Para identificar você como israelita. Tem gente que gosta, né? De passar. Às vezes a gente conhece que é um irmão nosso porque vê no carro dele atrás uma Magen Davi. Temos também disponível. Outra coisa importante, que talvez vocês não saibam ainda, é o lançamento da Sefer, e que a Sina pode fornecer para vocês. Esse aqui é o Tanar completo, hebraico e português. A Sefer tinha lançado a Bíblia judaica, né, que era o Tanar, mas só em português. Agora ela vem com texto, aí não vai dar para vocês verem, a nossa câmera não tem como focar melhor, mas o texto está desse lado em hebraico e deste lado em português. Muito boa essa Bíblia, é só o Tanar, é só o chamado Antigo Testamento, é um lançamento novo da Sefer, e que a Sina pode disponibilizar também para vocês, tá bom? Eu tinha que falar isso, porque eu trouxe justamente para mostrar para vocês que nós temos. Sobre pedidos e preços, é como eu disse, vocês vão ter que contatar a nossa assistente administrativa, a Deise, em Curitiba, no telefone da Sina ou por e-mail, e ela vai então dizer para vocês como é que vocês podem adquirir esses produtos que são importantes para nós. Então, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Eu quero ler com vocês Lucas 18:9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Isso aqui é uma coisa que acontece. É tão comum isso, mas é uma coisa que eu não consigo entender o porquê disso. Por que que uma pessoa que até o pessoal tem essa mania de chamar o outro de tzadik, ou tzadik, eu não chamo, porque tzadik quer dizer justo. Como é que eu vou chamando qualquer um de tzadik? Não posso fazer isso, né? Mas pessoas, por que que certas pessoas que procuram obedecer a Deus, ou que até obedecem a Deus, praticam certos preceitos? Nós vivemos, a nossa comunidade, meus queridos, vive um estágio de techuvá avançado. Eu me relaciono com muitas instituições avançadas no processo de techuvá, que são as instituições judaico-messiânicas. Eu quero até deixar bem claro que todos aqueles que creem em Yeshua e vivem o judaísmo são judeus messiânicos. Independente do nome que adotem, eu sou nazareno, judeu nazareno, é messiânico. Todos são messiânicos, nós somos messiânicos, porque somos judeus, a nossa grande parte do nosso pessoal é de ascendência judaica, é Binei Anussim, filhos de Anussim, filhos dos forçados, convertidos à força, e nós somos descendentes desses Binei Anussim, e somos, portanto, judeus também, reconheço ou não, isso para mim seria bom se fosse reconhecido, mas se não é, também não vai fazer nenhuma diferença, porque eu não estou buscando o reconhecimento de homem, tá? Eu quero, se Deus nos reconhece, sabe que nós temos ascendência judaica, isso para mim é importante, né? Então, o que acontece? Nós temos alcançado um avanço no processo de techuvá, um avanço significativo. Olha, por exemplo, dentro do judaísmo messiânico, eu tenho muitos amigos
me relaciono bem, mas eu encontro alguns problemas. Um é o problema de manter ainda, quando a gente fala em Techuvá, em retorno às raízes, o que acontece? Vamos mudar de câmera, né, para não ficar chato. Quando a gente fala em retorno às raízes, não é retorno às raízes de Roma, gente. É retorno às raízes judaicas do primeiro século. Tem que pular o quarto século. A gente tem que fazer um retorno e voltando. Quando chegar no quarto século, que foi quando entrou a apostasia, quando o judaísmo foi banido da comunidade e apenas uma parte daquela comunidade permaneceu, foi perseguida, foi para o deserto, nós temos que chegar ali e dali continuar a Techuvá e chegar nos apóstolos. Aí não, aí a gente fica preso na crença da Trindade, que Deus são 3 pessoas, nós ficamos presos na questão do nascimento virginal de Yeshua, que Yeshua nasceu de uma virgem, o que não é correto, nem à luz do judaísmo, nem à luz de nada, não é? Porque como é que se Miriam apareceu grávida e José não tinha nada a ver com aquela gravidez de Maria, como é que Maria seria vista pelo nosso povo na época? Como uma adúltera. Como é que ela arranjou um filho que não era do José? Será que hoje alguém disser que tem um filho que não é do marido, que foi gerado por um anjo, a sociedade de hoje vai aceitar? Ou, digamos, a sociedade religiosa de hoje vai aceitar? Imagine o judaísmo com todas as suas exigências, se ia aceitar que Maria estava grávida e não era de José. Mas isso é um outro tema, não é tema para discutir aqui hoje. Só para dar um detalhe, mas vocês não creem? Então, cremos. Nós cremos que foi por ação do Ruach, do Espírito de Deus, que ela se engravidou. Mas através do sêmen de José. José se envolveu com Maria. Deus atuou naquele momento da geração, não é? Deus agiu ali no sêmen de José. Então ela não é virgem. E ele não é fruto de nascimento de uma virgem. Mas como eu disse, isso não é assunto para nós conversarmos agora. Mas então esse retorno às raízes judaicas fica mantendo isso, que nascimento virginal de Yeshua, sendo que isso foi uma criação romana depois, não é? Aí, esse nascimento virginal, tudo isso, mas Yeshua não vem de Deus? Vem. Se eu disse que teve a ação do Ruach no nascimento dele, ele veio de Deus. Ele é filho de Deus, é filho do homem. Não vai alterar nada a minha fé, nada altera eu crer que Yeshua é filho de Deus e filho do homem. Pelo contrário, nos dias de Yeshua eles falavam, está entre nós o filho de José. Aí, o que acontece? Essa doutrina, ela já trabalha a trindade, né? Ela trabalha que Yeshua é parte de uma trindade. Então, infelizmente, certas coisas de Roma ainda permanecem enraizadas no judaísmo messiânico, inclusive. Né? Mas o judaísmo messiânico é um dos melhores movimentos que existe, religiosos na face da terra, porque ele faz Techuvá. Então, nada impede que todos esses movimentos judaico-messiânicos, como o nosso também está dentro dele, nós não somos exclusivistas. Há 3, 4 anos atrás, a gente estava também, não comíamos kosher, não tínhamos a Brit Milá, a circuncisão, nós não tínhamos. Também, a gente estava numa situação também, e estamos até hoje. Não é porque nós avançamos na Techuvá que a gente vai dizer estamos perfeitos hoje. Não. Estamos avançando no processo.
Meu Deus, eu tenho uma responsabilidade como um líder da congregação israelita. Eu não quero me perder e não quero que vocês também se percam. E por isso nós não paramos o processo de Techuvá. Hoje, nós estamos trabalhando, ainda não consegui, mas vamos chegar lá, o que Deus nos deu nesses 2 anos, os avanços que Deus nos deu nesses 2 anos, logo eles irão se refletir. São 2 anos de conhecimento que Deus nos deu aí, através da nossa experiência nos Estados Unidos, são coisas positivas. Mas é muito difícil você sair do seu estado, da sua zona de conforto, daquilo que você está acostumado, para mudar. É difícil. Eu tenho que reconhecer isso. Mas é a isso que nós nos propusemos. Fazer Techuvá. Então nós vamos avançar sim no conhecimento daquilo que Deus nos deu nesses últimos 2 anos. Vamos avançar sim, com quem quiser, obviamente. Quem não quiser, paciência. Mas quem quiser, nós vamos avançar. Então o que acontece? No judaísmo messiânico, voltando a falar, o que acontece? Você tem a questão do gentio lá dentro da comunidade messiânica. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as comunidades messiânicas, judaico-messiânicas, tem muitos judeus naturais, judeus de sangue. Então os gentios que se achegam a essas comunidades, é dito para eles o quê? Olha, você crê em Yeshua? Creio. Então você fique aqui. Você vai continuar gentil, viu? Você não é judeu não, tá? Você está dentro de uma congregação judaico-messiânica, faz parte dela, entrega seus dízimos aqui, mas você é apenas um gentil messiânico. Você não é judeu. Então priva o gentil da conversão. A Torá, lá no capítulo 12, no final do capítulo 12 de Shemot, Deus dá o direito do estrangeiro se converter. O estrangeiro que quiser comer pêssar, ele tem o direito de se converter. E o texto diz, e haverá uma mesma lei, a mesma Torá aplicada sobre o povo de Israel, se aplicará sobre esse gentil convertido. Desculpem. Então, pela Torá, é uma coisa inacreditável, pela Torá, o gentil tem direito de se converter. Direito. Aquele gentil, o gentil estrangeiro. Veja bem, gente, não é qualquer gentil, não. O gentil, o primeiro passo para o gentil é ele se tornar um estrangeiro. O que é isso? Ele se relacionar com o povo, com a comunidade de Israel. Esse é o primeiro passo. Então esse gentil religioso, evangélico, que vai para uma comunidade judaico-messiânica, chega lá, ele entra. Com que intenção ele vai para lá? Ele quer obedecer a Torá. Ele quer se tornar parte do povo. Chega lá, é dito para ele que ele vai continuar gentil. Se você quiser guardar o sábado, você guarda. Se você quiser celebrar as festas, você celebra. Você não tem obrigação porque você é gentil. Você está salvo. Você está craftado. Você está enxertado em Yeshua. Então a sua salvação está garantida. Você não precisa viver o judaísmo.
Então priva esse gentil de cumprir Torá. Quando ele tem direito, pela própria Torá, ele tem direito de se tornar parte do povo. Então esse gentil estrangeiro que queria se converter, ele se convertia, participava de Pêssar, passava a cumprir toda a Torá, ele cumpria apenas parte como estrangeiro, daí ele passava a cumprir tudo. E ele era considerado um prosélito, um convertido. Então esse prosélito, os filhos dele que nascessem depois da conversão dele, os que vieram com ele antes, não, são prosélitos também, convertidos. Gerim. Mas os filhos dele, que nascessem depois da conversão dele, já eram considerados israelitas. Plenos. Ele era também, mas ele ainda tinha esse título de prosélito. Porque ele tinha se convertido. Mas o filho dele, que nasceu depois da conversão, nasceu dentro da fé judaica. Foi circuncidado ao 8º dia. Então esse era judeu. Agora, como você vai privar o gentil de se converter? Ficar um cidadão de segunda classe lá, não, você é bem tratado aqui. Não, como bem tratado? Se eu não sou considerado como um judeu messiânico. Então, essas são algumas diferenças da sina. A sina permite que o gentil se torne parte do povo de Israel. Passe pelo processo da conversão direitinho. Ele pode se circuncidar. Ele pode se circuncidar. A circuncisão, gente, é o último passo. Primeiro vem o batismo, vem a tevilá dele. Primeiro ele cumpre Torá. Ele vai aprender a cumprir Torá, cumprir as tradições do nosso povo. E depois que ele já tiver familiarizado com isso tudo, aí ele vai poder fazer a Brit Milá, a circuncisão, e estar fisicamente, através da circuncisão da carne, ele vai estar fisicamente conectado, ligado ao nosso povo de Israel. Espero que vocês estejam entendendo. Então, gente, essa é uma diferença que temos nesse estágio de Techuvá. Ah, mas a sina se vangloria? Não, de jeito nenhum. Estamos aprendendo, estamos dentro do processo, graças a Deus. Obrigado, Hashem, porque tu nos permitiste chegar aonde chegamos. E ele vai permitir que muitos dos nossos irmãos, quem sabe até grupos messiânicos, também possam dar mais esses passos. Quando fizer uma techuvá, pula a fase da apostasia herdada de Roma no 4º século, pula isso. Não faça uma techuvá para Roma, não. Faça uma techuvá para os primeiros dias de Yeshua. Essa é a verdadeira techuvá. Aí você vai rejeitar certos ensinamentos, certos vínculos com Roma. Está escrito, sai dela, povo meu. Como sair dela? Abandonando os vínculos que ainda tem com Roma. Então, estas são algumas diferenças que temos. Não é? Deus teve misericórdia de nós alguns anos atrás. Ontem eu tive um contato com uma pessoa que nos deixou lá em 2014. E eu falei para ele, você é que abandonou a instituição. No momento que a instituição mais precisava de você, você abandonou. Não foi a gente que abandonou você. Quantas cartas, quantas mensagens a gente mandou, pedindo para vocês virem a Curitiba, conversar, se entender. Vocês ignoraram. Agora estão se dando mal porque procuraram esse caminho. Mas nunca
fomos nós que colocamos A ou B para fora da comunidade. Pelo contrário, fomos abandonados por muitos, sob acusações falsas, mentirosas. Mas o que eu achei interessante foi que ele se desculpou e ele fez uma coisa interessante. Ele falou assim: olha, eu devo muito para o Senhor. Eu falei, será? Eu estou sendo sincero. O programa Palavra dos Profetas, me trouxe à luz. Está vendo? Um programa que a gente fazia, programa de rádio, Ondas Curtas que a gente fazia, que alcançou ele. Então a gente fica feliz da nossa história, nós podermos estar avançando na Techuvá e podermos estar compartilhando humildemente com aqueles que querem o nosso conhecimento, não com arrogância. Então, voltando em Lucas 18, disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Meu Deus! Você pratica um preceito que eu não pratico? Não se glorie em cima disso, porque Deus não gosta disso. Deus não vê com bons olhos. Deus vê você como um arrogante. Quando você fala, eu faço isso, eu faço aquilo, e você não faz, Deus te vê como um arrogante, desprezando os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, fariseu não é símbolo de errado não, viu gente? Tinha o fariseu que obedecia a Deus, sincero, e tinha o fariseu hipócrita. Esse fariseu era um fariseu hipócrita. Tá? Nem todo, quando fala fariseu é uma coisa má, ruim, não é. Tá? Tinha fariseu bom e fariseu ruim. Então, dois homens subiram ao templo. Vamos voltar aqui ao texto. Dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. Então o fariseu era aquele mais religioso, né? Eu não gosto dessa palavra ortodoxo, não gosto dessa palavra ortodoxo. Se eu puder, eu elimino do meu dicionário. Porque não é verdade, o termo ortodoxo é mal aplicado a pessoas que são extremistas, fanáticos, então são chamados de ortodoxos. 80% do nosso povo de Israel hoje, não é ortodoxo. E precisa tanto do Mashiach como aqueles que se intitulam ortodoxos. Um fariseu religioso e o outro publicano, que também era judeu, mas era cobrador de impostos. Os publicanos tinham essa má fama. Como eram cobradores de impostos, muitas vezes, cobravam a mais, extorquiam as pessoas. Então eram considerados como publicanos ou como pecadores até. Mas eram judeus. Por isso que eles entraram no templo para orar, os dois. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só a arrogância. Não sou como os demais homens, eu sou melhor. Você não quer vir na congregação? Problema seu, eu estou aqui, viu? Você não quer vir? Azar seu. Não, não é assim. Você não quer vir? Vamos conversar, vamos ver o seu problema, a sua dificuldade. Descer, nivelar com a pessoa que está passando dificuldade, que não está congregando. Nivelar com ele, entender o que está acontecendo com ele. E ajudar ele. Eu estou aqui, eu estou fazendo a minha parte. Azar seu, eu não vou atrás de quem não vem. Eu vou atrás de quem não vem.
porque eu tenho que ser pastor. E pastor tem que deixar as 99 no aprisco e ir buscar aquela ovelhinha que está lá doente, que está com problema. Tá? É assim que tem que ser. Não sou como os demais homens, dizia ele. Roubadores, injustos e adúlteros. Eu não sou como esses homens. E nem ainda como este publicano que está aí no canto, ó, que não ousa nem levantar a cabeça. Eu não sou como esse homem aí. E ele continua dizendo, falando para Deus na oração dele. Jejuo 2 vezes na semana. Eu tenho inveja desse fariseu aí, viu? Jejuar 2 vezes por semana não é para qualquer um, não, hein? Não é. O homem era religioso mesmo. O homem era sadique mesmo. Jejuava 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Puxa, veja bem, jejum, algumas vezes é mandamento, como no Yom Kippur, né? Mas dízimo é mandamento. Dízimo é mandamento da Torá. Não adianta pular fora. Porque não tem o templo hoje, porque você, avareza. Então, como não tem o templo hoje, tem sacerdócio, não é? Tem os trabalhos, tem, não é? E o templo está lá aguardando. Faz lembrar quando o nosso povo deixou lá, os sacerdotes deixaram lá o templo, os levitas, abandonaram tudo, porque não era entregue os dízimos. Aí Neemias veio e cobrou deles, restaurou. A gente precisa dos líderes, a gente precisa de homens responsáveis, tementes a Deus, para nos ensinar, para nos pregar, para nos colocar na presença de Deus. E como que não precisa de dízimo? Cai do céu, é? Conhecimento cai do céu? Você está lá em casa dormindo, cai tudo na tua cabeça ali. Ou você aprende de alguém. Ou tem alguém temente a Deus, estudando, orando, dedicando a sua vida, abandonando uma vida secular muitas vezes. Abandonando o conforto. Eu não reclamo, não, de ter entregue a minha vida para Deus. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, como engraxate, sustentando a minha mãe e 6 irmãos. E nunca mais parei de trabalhar. Hoje eu estou com 70, fazendo já o mês que vem 74 anos. E eu não estou arrependido de ter dedicado. Em 1990 me dediquei integralmente a Deus. 90 são 28 anos já de trabalho só na obra. É bom quando a gente se dedica a Deus. Então, o dízimo é para sustento daqueles que zelam por vocês. É claro que tem muito picareta aí fora cobrando dízimo, isso é claro, mas isso não é problema meu. Eu sou responsável pelo rebanho que Deus colocou na minha mão, eu não sou responsável pelos outros. Eu não sou. E até não sou contra eles, porque eles estão prestando um serviço para a sociedade aí, pelo menos do lado social, estão recebendo deles. Mas eu estou preocupado com o meu lado. O fariseu dava o dízimo, ele diz assim, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Não é só do trabalho dele, não. De tudo que ele tinha. Então, muitas vezes uma pessoa vem para a comunidade, ele tem um patrimônio lá. Ele tem um patrimônio. Aquele patrimônio nunca foi dizimado, porque ele conheceu a palavra agora. O fariseu não. O fariseu, tudo que ele tinha, os bens, tinham sido devidamente dizimados. Então era um homem, meu Deus do céu, quem que não ia chamar esse homem aí
de tzadik. Quem não ia chamar? Jejuando 2 vezes por semana, dava dízimo de tudo que ele possuía. E diz o texto que o publicano, que era o considerado pecador, cobrador de impostos, extorquista, né? Estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Estava lá com a cabeça baixa. Tem misericórdia de mim, pecador. Nem levantava a cabeça. Aí o que Yeshua diz? Verso 14, Lucas 18, 14. Digo-vos que este, o publicano, o pecador, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Imagina, gente, o pecador, o que nem orar podia, desceu justificado, e o fariseu religioso ortodoxo, não, porque era arrogante, petulante, egoísta, não tinha humildade, se gloriava naquilo que fazia. Ele dizia: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, e nem ainda como este publicano. Ele se gloriou naquilo que ele fazia. E Yeshua disse que ele foi rejeitado. A oração dele foi rejeitada. E acrescenta Yeshua: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Eu vou dizer, gente, olha, eu vou ser sincero para vocês. O arrogante, é muito difícil dele abaixar a bola. Ele não abaixa. Ele é arrogante. Não abaixa para ninguém. Ele acha que Deus está com ele e acabou. Mas o que a si mesmo se exalta será humilhado. Tá? E aquele que se humilha, como aquele cara lá, pois eu não sou ninguém, eu não sou nada. Ele nem sabia que o fariseu estava falando dele, ele não sabia. Aqui ele foi exaltado. Nabucodonosor, rei de Babilônia, se exaltou. Olha, eu edifiquei essa casa real com a força do meu poder, para a glória da magnificência. E, de repente, uma voz caiu do céu e disse para ele: passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos da terra, dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, e tornou a vir meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Foi preciso Nabucodonosor ir para o pasto comer capim. Às vezes, a medida para baixar a arrogância da pessoa, o remédio tem que ser um remédio amargo. Eu não quero para mim. Eu não quero tomar esse remédio, mas o arrogante é praticamente inútil. O arrogante, ele vive uma espécie de psicopatia. O que é a psicopatia? É um comportamento da pessoa que faz com que ele só veja ele, os interesses dele, muitas vezes a família dele. Ele é muito apegado à família nuclear, ou seja, mulher e filhos. Ele não se preocupa com o tio, a tia, o primo, o sobrinho, o pai, a mãe, não. Esses são famílias periféricas, ele não está preocupado, ele só se preocupa com a dele com ele,
ele parece muito bom, ele vende uma imagem de bom, mas não mexa com ele. Comportamento psicopata. Esse era o comportamento de Nabucodonosor. Ele se achava acima de tudo, de todos. Então o remédio muitas vezes é amargo, mas é necessário. Tá? Vamos falar um pouco da adoração que a gente presta a Deus. Eu falei aí da santificação, que é a obediência a Deus, desse comportamento arrogante. Olha, Yeshua, quando ele entrou, quando no caminho lá ele encontrou Zaqueu, Zaqueu foi aquele camarada que subiu na árvore para ver Yeshua, né? Yeshua resolveu entrar na casa dele e Yeshua foi criticado, né? Porque entrou na casa de um indivíduo lá. Quando chegou na casa do Zaqueu, o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu de repente falou assim: Senhor, resolvi doar metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Olha só, quem que esperava do Zaqueuzinho ali, uma atitude dessa? Quem esperava? De repente, ele resolveu doar metade dos bens dele para os pobres e restituir 4 vezes, como a Torá fala, né? Se ele tivesse tirado alguma coisa de alguém. Quem que esperava? Então, a gente tem que deixar de olhar para a pessoa que muitas vezes falha, que é pecador, com arrogância. Saber que Deus é capaz de transformar aquela vida. Deixa eu ver um pouquinho aqui dos internautas. E aí a gente continua o nosso raciocínio aqui. Bom, eu não vou ter pergunta, né? Nem posso estar me dando ao luxo de falar de perguntas. Agradeço a Orochi Malahi, que está atento aí aos comentários, né? Eu sei que todo mundo quer devagar na hora dos comentários, mas eu não sei se o Alisson colocou meu telefone. Colocou, Alisson? Colocou meu telefone aí? Beleza, né? Coloca sempre, porque esse pessoal aqui que está discordando, pode anotar meu WhatsApp, pode falar comigo, tá? Pode falar comigo. Agora, se você não concorda, não posso fazer nada, né? Vamos ver aqui. Tem muito mais gente, né? O Paulo Cardoso diz: hoje as religiões são arrogantes, se acham melhor que a nação de Israel. Isso aí é a teoria da substituição, o Paulo. Todo mundo diz que é Israel, mas não tem elo com Israel. Se é Israel, quer dizer o link com Israel. Então é a teologia da substituição. Nós da Sina entendemos que nós somos parte do povo de Israel. Somos conectados com o povo. Mesmo Israel que está aí fora, mesmo o Israel que está aí fora é a nação sacerdotal. Nós somos o Elias, a parte que profetiza de Israel. Mas tanto Elias como Moisés faz parte do povo de Israel. Então a gente não... Mas é verdade, a teologia da substituição. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se nós vamos ter tempo hoje, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O sábado, o Shabat, e algumas outras leis, na verdade toda a Torá é para o povo de Israel. Está falando do messiânico que deixa o gentil lá dentro como gentil, e com certeza, infelizmente, esse gentil aí, se ele continuar como gentil, mesmo dentro de uma comunidade messiânica, ele não vai se salvar coisa nenhuma. Não vai, porque ele não obedece nada. Não é? Então ele tem que ser enxertado, ele tem que se tornar parte do povo, ele tem que cumprir Torá, como Cornélio cumpriu Torá. Ele tem que cumprir Torá e ser enxertado no povo.
Mas isso aí é a teologia da substituição. Então, tem muita gente hoje guardando o sábado inutilmente. Nós vamos entrar nesse tema. Esse tema vai ajudar muita gente sincera. O senhor quer dizer que então quem não é israelita não precisa guardar o sábado? É isso mesmo que eu quero dizer. Quem não é israelita não precisa guardar o sábado. Pode comer coisa imunda? Pode comer coisa imunda. Por quê? Porque são preceitos dados para o povo de Israel. Nessa parte, os cristãos estão certos de dizer que o sábado é para o judeu, está certo. É mesmo. É mesmo. Agora, por isso que eu falo que o gentil que está dentro da comunidade messiânica, o judeu messiânico, o gentil que está dentro das comunidades messiânicas, tem que deixar ele fazer conversão. Porque ele quer cumprir Torá. Aí pode, se o gentil está no processo de techuvá, de conversão, aí não é que ele pode guardar o Shabat, não. Ele deve guardar. Ele deve cumprir Torá. Agora, se ele não está no processo, só guardar o sábado não vai adiantar nada. É perda, não perca, viu gente? É perda de tempo. Está guardando por guardar. Não tem valor espiritual. Ah, mas e se ele estiver buscando? Aí vale. Mas daí ele está no processo de techuvá. Se ele não está, não adianta ele guardar Shabat. Me perdoe, nós temos muitas igrejas observadoras do sábado aí, mas que não tem nada a ver com Israel. Ah, eu sou Israel espiritual. Não existe Israel espiritual, existe Israel. Ou você é ou não é parte do povo. Não tem Israel espiritual. Então, na verdade, você defende a teologia da substituição. Que você é Israel hoje, que Israel não é mais nada. Aí eu entendi. Aí você está guardando o sábado porque é um sinal. O povo judeu está guardando o sábado à toa, né? Porque não é para eles, é para você agora. Porque você substituiu Israel. Mas esse é um tema que nós vamos aprofundar mais tarde. Vamos ver aqui. Eu estou gostando de vocês, né? Do pessoal que está aqui com a gente, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. A Torá fala de 3 dízimos, verdade, né? O dízimo sacerdotal, o dízimo das festas e o dízimo do pobre. Né? E fala de ofertas também. Tudo isso é preceito da Torá. Né? E isso aqui é a contribuição do Gir da Silva. Vamos ver o que temos mais aqui. Novamente eu quero dizer que o meu WhatsApp está aí, né? Eu não tenho condição de atender todos vocês, né? Nem de ler todos os dados, né? Alguém tocou no assunto dos Bnei Noa. Bnei Noa cumpre as leis de Noa, também é um assunto para outro programa, né? Tem muito Bnei Noa aí se iludindo, guardando o sábado. Aí você já foi jogado como Bnei Noa, filho de Noé. Então, não tem que estar usando quipá, talite e coisa do gênero, porque você não é judeu. Não tem que guardar Shabat, mas tem aí uma frente aí de um mercenário, que eu não vou citar o nome dele, que ele está agremiando os Bnei Noa para quê? Dinheiro, para pegar dinheiro deles. Aí eles ficam iludidos, vocês não são Bnei Noa? São, então acabou. Vocês não têm nada a ver com Torá, nada a ver com talite, com quipá, com comida, vocês são Bnei Noa, não são? Então é 7 mandamentos de Noa para vocês. Não tem que estar envolvido procurando um mestre, um rabino, para ensinar vocês, se não são Bnei Noa? Não assumiram isso? E muitos desses Bnei Noa aí são até Bnei Anussim, mas são convencidos de que são Bnei Noa para estarem alimentando aí. Hoje nós temos 2 frentes aí,
os Binei Anussim e os Binei Noa, com lideranças específicas aí comandando esses grupos. Por quê? Porque dá dinheiro. Dá dinheiro, então vamos em frente, né? Bom, é uma ilusão, diz aqui o Yosef. Binei Noa é uma ilusão. Na verdade, invencionice. Até pouco tempo atrás, não. O Binei Noa era uma maneira de você dispensar o gentil que ficava procurando a comunidade judaica e dizer, olha, vai cumprir os 7 mandamentos de Noa. Mas agora é uma conveniência, né? Então, a Naomi está aqui. A Naomi é lá de Campo Grande, né? Vamos aqui. Alguém diz aqui, eu não faço perguntas porque eu quero aprender. Eu não faço perguntas porque quero aprender do jeito certo. Minha pergunta pode soar, tá. Então, pergunta aí, vocês podem fazer direto para mim, já disse, né? Se quiserem, né? Resposta. Vamos voltar no nosso raciocínio. Vamos voltar. Vamos voltar então no nosso raciocínio. Eu falava sobre o culto e a adoração, né? Vamos ver o que nos diz Mateus 5:23. Vamos prestar atenção, muito importante isso aí. Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu tenho uma limitação. Para adorar Deus, para Deus receber o meu culto, a minha adoração, tem uma limitação. Pode acontecer de Deus não estar me ouvindo, Deus não está nem aí com a minha adoração está só debaixo do telhado? Claro que pode. Por exemplo, quando você tem um problema com o irmão. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, não é eu ter contra ele, não, é ele ter contra mim. Se eu sei que um irmão tem uma coisa contra mim, eu tenho que ir procurá-lo. Vai, deixa ali no altar, do ladinho ali a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aqui, gente, não quer dizer que é uma oferta de dinheiro que eu trouxe aqui, eu vou doar. Não, é oferta financeira, mas também é a minha adoração também. A minha adoração também não é uma oferta para Deus? Então tem a ver também com a minha adoração. Então eu sei que tem uma pessoa que tem alguma coisa contra mim, o que eu tenho que fazer? Reconciliar primeiro com aquela pessoa. Buscar meios, está difícil, vamos trabalhar. Yeshua falou, chama uma testemunha, chama duas, tenta, faz de tudo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe passar de um dia para o outro, não deixe anoitecer com o problema. Vai reconciliar-te, porque a tua adoração não será aceita por Deus. Entendeu? Existe uma limitação, uma barreira. Ah, mas eu falo bem, eu prego bem, eu canto bem, eu danço, eu toco instrumento. Não é só o do violão, do teclado, da bateria. Mas você tem problema com as pessoas? Tem? Tenho. Então vai acertar-se primeiro com o teu irmão. Porque não vale nada. Para as pessoas que não sabem, vale. As pessoas que não sabem ver você naquela alegria toda, espiritual,
Maravilha, que maravilha, eu queria estar até aí, nessa comunidade. Mas para Deus não tem valor. Porque você, é o que eu falei, olha gente, eu vou repetir. Com pessoas arrogantes não é fácil. O arrogante, ele não abaixa a cabeça. Para ninguém. Não abaixa. É o que eu falei, cuidado com a psicopatia. Cuidado. Mateus 5, 23 e 24. Provérbios 18, 9. Provérbios 18, 9. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Pensou nisso? Um irmão ofendido é difícil de conquistar. Então não é assim, gente. A gente não pode deixar virar uma bola de neve, virar uma raiz de amargura, um probleminha. A gente tem que atacar de cara, não deixar o sol se pôr. Eu tive um desentendimento com o irmão, falta 6 horas para o sol se pôr. Eu vou dar umas 2 horas para acalmar o clima, mas antes do sol se pôr eu vou lá conversar com ele para resolver aquele problema, porque Yeshua disse que, alguém disse que é antes que o sol se ponha. Paulo, que falou, antes que o sol se ponha. Tem urgência, é urgente eu resolver um problema. Agora eu deixo aquele problema virar uma bola de neve, porque eu não tenho coragem, eu não tenho a humildade também de entender, eu vou ter que ceder, eu vou ter que fazer concessões. O que é um casamento para você? Um casamento é uma união de 2 pessoas, mas há concessões. O homem vai ter que fazer concessões em alguma coisa para a mulher vai ter que fazer algumas concessões, ceder em alguma coisa, para haver um entendimento. Aí vira um casal maravilhoso, porque cada um faz a sua parte. Bom, nessa parte eu tenho que ser mais tolerante com a minha esposa. Nessa parte eu vou ter que ser mais tolerante com o meu marido. Aí se vive. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, murada. Mais difícil. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Olha o que a Torá disse. Se alguém furtar boi ou ovelha, o camarada roubou o boi do outro ou uma ovelha do outro. Roubou. Ele abate ou vende aquela ovelha que ele roubou. Então o que a Torá disse? Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois. Imagina, o cara roubou um boi, abateu, vendeu ou comeu, agora ele vai acertar com o cara, ele vai ter que dar 5. Mas irmão, roubei um só. O cara bate no carro do outro ali na rua. Esse conserto aí vai ficar em R$1.000. Eu dou 500. Tá certo? Tá errado. O camarada vai ficar com o carro parado, vai ter que levar para a oficina, vai perder 10 dias de serviço. Você tem que pagar tudo. Você tem que pagar todo o conserto do carro dele, indenizar os dias que ele está parado e ainda dar uma gorjeta por cima ainda. É assim que a Torá ensina. É o transtorno que você causou, que você tem que pagar. Roubou um boi, roubou. Eu dando um outro boi, tá bom? Não, não tá. Eu dando 2 boi, tá bom? Não, não tá 2 boi. Eu dando 3 boi, tá bom? Não tá bom. Você vai ter que dar 5. 5 bois. Não é assim não, gente. Não é, eu pedi perdão. Pedir perdão, acabou. Não é assim não. Não é pedir perdão, acabou não.
Você vai ter que trabalhar muito para aquele perdão se consolidar. Porque você fez muito mal para aquela pessoa, você magoou, você matou aquela pessoa, você tirou daquela pessoa o ânimo, a vida, você causou danos para aquela pessoa. Então você tem que pagar um preço. É mais difícil do que conquistar uma cidade murada. Pense 2 vezes antes de ofender uma pessoa. E 4 ovelhas por uma ovelha. Não, eu roubei uma ovelha, vai dar 4. Vai dar 1 e mais 3 ainda. É assim que a Torá ensina. Até uns tempos atrás, eu fui no Walmart, comprei um peixe, cheguei em casa, o peixe estava estragado. Aí eu voltei lá no Walmart. Eles me deram o outro peixe, ainda me deram dinheiro ainda. Vocês acreditam nisso? Me deram outro peixe. Eu falei, você quer o peixe ou quer tudo em dinheiro? Eu falei, não. Se eu não me engano, eu peguei tudo em dinheiro. Mas deram em dobro, se eu não me engano, do valor que eu comprei. Tá certo. Você está num avião, cai lá um objeto de cima do bagageiro em você, a companhia aérea vai dizer para você, olha, você desculpe, machucou o senhor vai ganhar uma viagem de graça da companhia. Porque ela tem que pagar o transtorno. Aprendam isso. Aprendam isso. Não é só pedir perdão, não. Você tem que pagar o transtorno. E o transtorno é difícil. Vai vir lá, me desculpe. Se eu ofendi alguém, me desculpe. Ah, faça favor, né? Se eu ofendi alguém, me desculpe. É aquilo, né? Deus vai me entender. Deus não vai te entender, não. Faça o que está escrito. Pregue e viva aquilo que você prega. Pregue e viva. Está aqui, ó, esse livro aqui, ó. Sidur. Nós fazemos muitas orações por ele. Preste atenção no que você está orando, viu? Preste atenção quando você estiver falando lá, porque o inimigo, tarará, do homem mau. Preste atenção. Veja se você não está enquadrado ali dentro daquilo que você está orando ali. Preste atenção. Não é só rezar, não. A gente tem que cumprir aquilo que a gente está falando, tá? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É isso aí, né? Mateus 15:9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Gente, quando a gente... Olha, eu vou em muitos lugares, eu ouço aqueles grupos de cânticos. Coisa linda, coisa maravilhosa. Pessoas cantando para Deus. Tocando os instrumentos, às vezes até orquestras. Transmitindo aquela emoção. Que é natural do ser humano ter emoção. É preciso ter emoção. Faz parte. Mas desobedecendo a Deus. Em vão me adoram. É uma adoração vã. Quando a gente adora a Deus, quando a gente faz um louvor, gente, eu quero dizer até uma coisa, aproveitar para dizer para os músicos. Músico, toque para Deus. Esteja a serviço de Deus, não para aparecer o seu instrumento. Porque, na verdade, não é um instrumento que louva a Deus, não. São as vozes, são as pessoas que cantam. É isso que chega a Deus, o instrumento. O instrumento é morto. É apenas uma ferramenta para ajudar aos humanos a se expressarem melhor na adoração. Vocês, líderes de música, façam para Deus. Façam para ajudar as pessoas que estão ali dentro, para que elas possam se sentir mais alegres, para que o louvor delas seja mais perfeito. Mas é o louvor. São as pessoas. Quantas vezes que faz ali uma capela, que para os instrumentos, e as pessoas cantam, parece que é diferente, né? Quando você está ouvindo todos aqueles instrumentos, de repente eles fazem silêncio e a gente ouve só a voz das pessoas. Não parece uma coisa maravilhosa? Pois é isso aí que chega no ouvido de Deus.
é o louvor das pessoas. Agora, obedeça a Deus. Seja obediente a Deus, seja humilde. Chegue na congregação mais cedo, ore a Deus, Senhor, abençoa o meu louvor que eu vou apresentar hoje. Seja comigo. Abençoa o meu toque de instrumento aqui, que seja para agradar a Ti. Tá? Seja alguém que verdadeiramente está agradando a Deus. Você está prestando um serviço, mas é o seu serviço. É você. Não adianta nada você tocar um instrumento. Outro dia eu falei para uma pessoa, amigo, você acabou de tocar o seu instrumento aqui, pegou a sua mochilinha e foi embora. O Shabat não terminou. O Shabat termina com a Havdalah. Ou você acha que veio só para tocar? Já fez a sua parte? Não, senhor. Você está aqui por causa do Shabat. O Shabat não terminou ainda. Não tem porque ir embora. Sai antes de terminar o serviço. Shabat não é nosso dia, não é dia da gente cuidar das nossas coisas, dos nossos interesses, é dia da gente cuidar dos interesses de Deus, que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Yeshua fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então tire isso da cabeça que um louvor bonito, uma adoração bonita, que isso está chegando no trono de Deus. Está sim, depende de cada um de vocês que está prestando aquele serviço. Você está em paz com o teu irmão? Você está bem com todo mundo? Você trata bem as pessoas? Aparece um visitante na congregação. A gente dá uma recepção para ele, digna, seja bem-vindo. Fique à vontade no nosso meio. Ele veio. Todo mundo que puder, é claro que não é possível. Chega naquela pessoa, que bom que você veio, quem é você? Você é daqui de Curitiba, você é daqui de Campinas, você é daqui de Sombrio. Seja bem-vindo, né? Na hora da refeição, ofereça para ele, venha comer com a gente aqui. Aí aquele visitante fica feliz, olha que bom, fui bem recebido. No outro sábado ele volta. De novo, vai ser bem recebido de novo. No outro sábado ele volta. Bem recebido de novo. Daí ele não aparece. No quarto sábado ele não vem. Aí você vai notar, o visitante não veio hoje. Você tem dentro da congregação diferentes departamentos, diferentes grupos. Um cuida dos visitantes. Anota o telefone do visitante. Fica ali acompanhando o visitante. Cada um cuida de uma área. Tem que dividir o serviço com as pessoas. Cada um cuida de um setor. Não é isso que Jetro ensinou para Moisés? Dividir. Dar responsabilidades. Aí aquela pessoa não apareceu no terceiro sábado, no quarto. Tudo bem. A pessoa responsável por controlar essa parte vai pegar o telefone durante a semana. Alô? É o Pedro. Ô Pedro, como é que vai? Bom dia, tudo bem, meu amado? Aqui é da congregação israelita. Rapaz, notei a sua ausência lá. Houve algum problema? Ah, sim, eu tive que viajar. Ah, tá bom. Ou estava alguém doente na casa? Ah, tá. Estamos esperando você sábado, viu? Obrigado, desculpe aí. Não apareceu no outro sábado, você vai ligar mais uma vez. Ô Pedro, e aí, rapaz? Estamos notando a sua ausência, sua esposa. Pois é, rapaz. Ah, eu tive um problema aqui, não deu para ir. Bom, faltou no terceiro, aí você já não vai ligar mais. Daí já passa a incomodar. Mas você vai ligar pelo menos umas 2 vezes. Tem alguém, tem um setor que cuida disto. Tem alguém que cuida desse departamento, que trata as visitas bem. Agora o visitante veio 3 vezes, não veio mais. Passou um sábado, ele não veio. Passou 2, ele não veio.
Passou 3, a esposa falou, vamos lá hoje. Ah, não, eles não deram a mínima. Você viu, ó, faz 3 sábados que a gente não vai lá, ninguém ligou para a gente. Hoje é tempo real, WhatsApp, internet, ninguém ligou para saber. Perguntar se aconteceu alguma coisa com a gente. Eles não estão nem aí com a gente. A gente foi lá, mas a gente não foi mais, ó, ninguém deu confiança. É isso, é investir nas pessoas. Não adianta a gente mostrar uma ritualística bonita, agradável. Temos que ter uma relação boa com as pessoas, tá? Olha aqui Pedro. Então, Yeshua falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz, é aquele que cumpre. Santificação, gente, quer dizer separação. Santificar é separar-se. Deus nos separou dos demais povos, do mundo. Então, santificar é separar-se, é ser um povo diferente. É viver no mundo, mas ser diferente. É obedecer a Deus. Obedecer para quê? Para se separar, para manter separado. Eu falava hoje, a guarda do Shabat, a abstinência de comidas, até comidas que não são kosher, porque tem sangue. Compra essa carne no supermercado, essa carne tem sangue. Não pode comer carne com sangue. Tem que obedecer a Deus para ser um povo separado. Meu vizinho come, é problema dele, ele não é parte do povo. Eu não posso implicar com o meu vizinho. Porque o meu vizinho não guarda o sábado, que o meu vizinho come carne de porco, que o meu vizinho é crente e faz isso aqui, mas ele não é parte do povo, deixa ele quieto. Entenderam? É aquele que faz a vontade de Deus. 1 Pedro 3,7, vós maridos coabitai com ela, com a esposa, né, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha aí, a minha oração pode ser impedida se eu não vivo bem com a minha mulher, se eu vivo brigando, a minha oração pode ser impedida. Então largue mão de pensar que Deus vai me ouvir, Deus me entende. Deus não entende você não, rapaz. Você é que não entende Deus. Se entendesse Deus, você ia pôr sua vida em ordem, de acordo com a vontade de Deus. Agora quer que Deus te entenda? Você faz tudo errado e, Deus está me ouvindo porque eu estou adorando Ele, porque eu estou orando, porque eu estou cantando, porque eu estou tocando, porque eu estou dançando. Deus está me ouvindo, Deus está ouvindo você se você obedecer a Ele. Faça o que Ele manda. Tá? Mais vale o publicano que não estava fazendo nada, mas que era humilde, do que o arrogante do fariseu, fazendo tudo. Não tem que Deus entender a gente, não. A gente é que tem que entender Deus, Ele é soberano. Ele deu a Torá dele, nós é que temos que cumprir, falar amém, sim senhor, e cumprir a vontade de Deus. Quando a mulher respeita o marido, eu obedeço meu marido. Você obedece a Deus quando você obedece seu marido, minha querida. Porque foi Deus que mandou você obedecer seu marido. Quando você respeita a hierarquia da congregação, as lideranças, os líderes maiores, você está obedecendo a Deus. Porque foi Deus que mandou ter hierarquia. A gente tem que aprender a obedecer a Deus. Então as orações podem ser impedidas quando nós não temos a humildade. Nosso tempo está finalizando. Eu quero, se Deus quiser, no próximo domingo pela manhã, eu quero estar aqui e eu quero falar com vocês sobre esse respeito do Shabat. Vamos falar com mais detalhe, com mais tranquilidade. Não adianta nada esse povo guardar Shabat, viu? Então, que Deus abençoe os irmãos de outras instituições que guardam o sábado, mas analise isso. Você tem que partir para o processo, continuar sua obediência a Deus, procurar fazer parte do povo, para o sábado que você está guardando, meu querido.
ter valor diante de Deus, ser um sinal mesmo entre Deus e você, porque não é. Você não cumpre a vontade de Deus, você não cumpre Torá, você não é ligado ao povo de Israel. Então você está guardando o sábado, não está comendo coisas imundas. Normalmente, coxa as pessoas não comem, que é muito difícil. Mas tem que fazer parte, tem que ter essa conexão com o nosso povo. Deixa eu ver aqui, antes de dar um shalom para vocês. Vamos ver como é que está aqui. A Cleusa está aqui conosco. Aí está meu telefone aí, viu? Para vocês ligarem, me colocarem no WhatsApp de vocês. Pessoal de São Paulo aí lembrando, se Deus quiser, orem por nós para que a gente possa reabrir uma porta aí em São Paulo. E pessoal lá agora no período chamado Carnaval, nós vamos estar em Vacaria. Eu quero conversar lá com os líderes da música, que vão atuar lá, e os líderes, os Razanim, porque eu quero fazer um teste com vocês sobre uma nova modalidade litúrgica, tá? Eu quero que vocês falem comigo, que eu vou explicar como é que é essa nova modalidade litúrgica, tanto para o pessoal que vai fazer a liturgia, como para o pessoal que vai fazer a música, as canções. Eu preciso conversar com vocês o quanto antes possível. Então, os Roshim que estão aí me ouvindo do Sul, cujos músicos ou Razanim vão atuar lá em Vacaria, falem comigo que eu quero dar algumas instruções, que é justamente o que eu falei, muitas coisas que eu quero propor para vocês. Eu estou gostando que tem algumas congregações que eu estou fazendo uma proposta e eles estão experimentando alguns avanços, em inglês se chama upgrade, alguns avanços na área que vão nos ajudar e vão trazer maior desenvolvimento para a obra de Deus, né? Falem comigo, se Deus quiser eu vou estar lá nesse período chamado Carnaval, em Vacaria com os meus queridos, e 12 de março viajaremos para a África, para a Namíbia, na África, esperamos lá rever os irmãos. Então a Emily está aqui conosco, Leandro pedindo oração, vamos orar sim. Eu oro por vocês, viu, meus amados, eu oro, mas eu quero que vocês orem por mim, mesmo que você não seja da Sina, viu? Você não é da Sina, mas eu quero que você ore por mim, tá? Por quê? Porque você viu lá o publicano? Deus ouviu a oração dele, pela humildade dele, pela sinceridade do coração dele. Então, eu quero que vocês apresentem o Rabino Ishai nas vossas orações. Eu tenho muitas lutas complicadíssimas, e eu sei por quê. Eu sei contra quem eu represento alguma coisa. Aquele que começou uma obra uns tempos atrás, ele quer terminar a obra dele. Mas se Deus quiser, ele não vai terminar, não. Conosco, não. Ele vai terminar onde ele quiser. Então eu rogo as vossas orações, porque nós haveremos de ver dias melhores, dias de prosperidade, as congregações crescendo, gente sincera aí fora, que está observando o Shabat sem necessidade, vai entender, vai nos procurar, porque eu estou à disposição também destes grupos que guardam o sábado, mas que não fazem techuvá, que não são unidos com Israel. Eu estou à disposição de vocês, tá? Para conversar com vocês, para dar uma palestra, para explicar isso, porque você vai falar, poxa, não adianta nada eu estar guardando o sábado, eu não estar comendo coisas imundas, então eu estou perdendo meu tempo. Converse conosco que nós vamos te ajudar. Laodiceia está aqui conosco, Leandro, já falei, a Cleusa, o Wilson Rubens, obrigado aí, Jacinto, a Raquel, o Assai de Santo André, lembra aí, viu? São Paulo, que logo nós vamos, o Clésio, enfim, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela atenção que vocês nos deram.
na próxima semana, se Deus quiser, orem a Deus por mim, eu quero estar de novo no Café com Orochi, para a gente ter essa conversa aberta. É muita coisa para falar, eu anotei muita coisa, não consegui falar tudo que eu queria, e vamos continuar no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Tenha uma Shavua Tov, uma boa semana, e que o Eterno seja com cada um de vocês. Shalom, shalom.